Salve Salve Nakamas, Nakamas. bom dia, boa tarde, boa noite, como você Hoje, tá, cara? no canal de hoje, neste dia ensolarado e lindo. Estamos reagindo a um vídeo patrocinado pelo Mr. Dre, Mr. Dre, vulgo Adriano. Adriano, muito obrigada. Ajuda muito o canal. Então, galera, hoje vamos reagir a Itadori. Nossa, eu não consigo falar assim. Nossa, Como horrível. apresentadora, Horrível, nossa senhora. Vamos reagir a Itadori. o novo herói da Shonen. Não, o novo herói Shonen, Jujutsu Kaisen. Eu não sei o que ele vai falar, do canal do Aizen. Aizenzinho. E é isso, bora lá. Top, lindo. Só quando fica de coisa. Eu não preciso encontrar significado a uma razão. Talvez 100 anos após minha morte, o significado por trás das minhas ações se torne aparente. Mas eu vou continuar matando maldições enquanto puder. Esse Caralho. é o meu papel em tudo isso. Caraca. Essa frase falou isso no define mangá, o personagem de Itadori Yuji, e talvez seja mais importante para entendê-lo. Aqui no canal, nós temos um vídeo falando brevemente sobre o Itadori, mas tem mais coisa que eu gostaria de falar sobre o personagem. Nós temos um vídeo falando sobre a Maki, o Toji, um falando sobre o Gojo e um falando sobre o Geto. Eu acho que dos que me interessam na série, falta, além do Que Itadori, top saber falar que ele tem sobre esses o outros. Yuji, Nobara e talvez o Nanami, mas vamos lá. O sistema Jujutsu funciona como uma máquina, e seus feiticeiros parecem engrenagens. Uma maldição nasce, ela é exorcizada, um humano acaba sendo salvo, o humano gera mais uma maldição, que é exorcizada, Que um humano é loucura, né, salvo, velho? e assim por diante. Alguns feiticeiros se enxergam como engrenagens, e desde cedo percebem o sistema rígido em que eles vivem. Alguns criam motivações próprias. Por exemplo, Megumi tem como motivação sua irmã que foi amaldiçoada. Ele criou o pensamento de salvar pessoas boas, aquelas que merecem ser salvas. A ideia de Megumi talvez ajudaria a reduzir o número de maldições, já que pessoas boas significam menos negatividade. Verdade. E menos negatividade significa maldição. Menos menos maldições. maldições. Caraca, Sua escolha de velho. não salvar pessoas más é vista pra ele como uma escolha boa. Até que ele salva Itadori. Shibuya mostra que Itadori é uma bomba relógio. Se eles minimamente perderem o controle sobre ele, Sukuna aparece e pode causar genocídios cada vez piores. A pergunta que fica é, o risco de salvar Itadori vale o peso de todas as pessoas mortas por Sukuna e pelo próprio Itadori? Matar pessoas é algo que acontece quando você é um feiticeiro, mas o risco de ter mais pessoas morrendo é muito maior para Itadori em comparação com os outros. O que contradiz porque o Jujutsu existe em primeiro lugar, para proteger humanos de maldições. Isso também vai contra a principal motivação de Itadori, de garantir que as pessoas, pelo menos as que o cercam, morram de morte justa, entre aspas. Pensei que ia falar A morte motivação morrida. de Itadori reflete sua natureza bondosa, mas Mahito Na minha obriga cabeça eu Itadori a falei. mudar. Mahito nasceu do medo que os humanos têm de outros humanos. Cara, olha essa frase. Tipo, o Mahito obrigou ele a mudar, tá ligado? Tipo, realmente, nas músicas que a gente já viu do Mahito de Shibuya, dá pra ver que ele quebrou o Itadori por dentro, tá ligado? Lá ele. Loucura. Monstro da antropofobia. Ele reflete o acúmulo de negatividade que os humanos têm. Ele é o mal. Muito mais perigoso do que as outras maldições de grau especial que o acompanham por causa de sua Nossa, habilidade. olha isso. Sua natureza deve ser contrastante com Itadori, tanto que ele pressiona Itadori a mudar. A extrema crueldade de Mahito faz necessário um extremo nível de compaixão. Todo humano que Mahito transfigura ou morre normalmente ou é morto por um feiticeiro. Sua técnica é tão cruel que nem mesmo a técnica reversa é capaz de salvar suas vítimas. A técnica de Mahito é irreversível, porque tecnicamente ele não está aplicando dano a ninguém. Ele está apenas remodelando a alma da pessoa, transfigurando Nossa. sua imagem física. E com cada humano que ele tem que matar, a compaixão de Itadori acaba sendo lentamente sugada. E assim, por causa de Mahito, Itadori é levado a ser implacável. A mudança em Itadori o faz finalmente voltar a perceber o sistema rígido do qual ele faz parte. Agora, para Itadori, não importa se ele pode ou não salvar as pessoas. Mas a principal diferença de Itadori e Fushiguro, que tentam fazer algo dentro desse sistema rígido, é que Itadori aceita prontamente que faz parte dele. Isso reflete o contraste de ambos os garotos e também enfatiza a transformação dentro de Itadori. Itadori deixou de ser um feiticeiro com função de salvar pessoas para ser um feiticeiro com função de matar maldições. Ele está lentamente perdendo sua parte humana. Para enfatizar ainda mais isso, Itadori passa a usar a palavra literal de matar, ao invés de exorcizar, que normalmente era usado por ele. Yuji tem sido principalmente o protagonista reativo. Olha que A história acontece perceberam. com ele e ele reage aos eventos, ao invés de ser aquele que move a história. Essa é uma indicação de sua falta de escolha. A falta de escolha que acontece repetidas vezes com o personagem do Yuji poderia ser frustrante no começo, mas Gigi foi sustentando essa visão até que a ideia de Yuji como engrenagem fizesse total sentido. O que deu a essa imagem de Yuji sendo alguém sem controle sobre sua vida algo completamente intencional. Porque mesmo antes de virar um feiticeiro, ele sempre foi engrenagem.
Vamos a alguns exemplos dos primeiros capítulos. 1. Real, né? O Yuji é incapaz de escolher qual clube ele faz parte, porque o seu treinador muda sua inscrição. 2. Ele entra pro clube oculto não porque ele quer, mas porque ele precisa para visitar o seu avô. 3. Ele vira um receptáculo pro Rei das Maldições, mas não foi exatamente uma escolha dele. Ele comeu o dedo para se salvar, mas ele não sabia que teria que buscar todos os outros. E 4. Ele perde a escolha de sua vida. Ou ele morre executado, ou ele come os 20 dedos e é morto depois. A única parte em que ele é totalmente ativo é sua determinação de matar Mahito e continuar matando maldições depois de Shibuya. Eu acho que o Yuji é um personagem do universo Jutsu que seja alvo de uma desconstrução por parte de Giga Akutami. Eu vou tentar explicar rapidamente o que é desconstrução, para quem não quiser ver o vídeo do Gojo, que eu também falo sobre isso, mas eu vou usar o exemplo de lá, a força versus fraqueza. A desconstrução é uma forma semiótica de análise. Isso significa que ela lida com a quebra de signos e símbolos. Na nossa linguagem, que é um monte de símbolos, existe uma distinção binária entre os termos força e fraqueza. Eles são considerados... Essa parte ele tá falando com as palavras difíceis, eu não tô captando muito bem, mas tipo, eu sei o que é uma desconstrução, mas ele tá falando de uma forma tão bonita que eu tô perdendo a minha mentalidade do que é construção, do que é uma desconstrução, tá ligado? Bonita e rápido. Volta, deixa eu prestar bem atenção. de análise. Isso significa que ela lida com a quebra de signos e símbolos. Na nossa linguagem, que é um monte de símbolos, existe uma distinção binária entre os termos força e fraqueza. Eles são considerados opostos. E há uma hierarquia entre os dois termos. A força é primordial para a fraqueza. No caso de Gojo, sua força e sua fraqueza estão entrelaçadas. Ele é fraco por causa de sua força. Todas as suas falhas e momentos de fraqueza são um resultado direto de sua força imensurável. Para que haja uma desconstrução, a distinção, a diferença entre os dois conceitos deve ser quebrada. Você tem que provar que não faz sentido diferenciar os dois. Isso é fortemente contextual. Para dar outro exemplo, no filme A Origem, há uma desconstrução do binário entre sonhos e realidade, porque o filme faz questão, na última cena, de não dizer ao público se estamos em um sonho ou se tudo aquilo é real. Assim, a distinção é quebrada. Agora, como isso se aplica a Yuji? Que loucura. Yuji é um protagonista aparentemente familiar. Exibiram muitos traços positivos que conhecemos e amamos em heróis shonen. Compaixão, determinação, entre aspas, altruísmo. Porém, o que Jujutsu faz como um todo é criar um ambiente que a história força o personagem e o espectador a reconsiderar se essas características valem a pena. É necessariamente melhor ser compassivo e altruísta quando esses mesmos traços podem ser aproveitados e usados para ferir os outros? O binário no caso de Yuji pode ser algo como propósito e conformidade, ou individualidade e destino. Em relação ao propósito, na maioria dos grandes Battle Shonen, o protagonista tem o objetivo de se tornar o mais forte. Muitas vezes com a missão de proteger, salvar os outros, ou vingar-se de um inimigo, ou derrotar um rival e etc. O propósito de Yuji é algo mais moderado. Nossa. Ele aceita a realidade que as pessoas morrem e pretende conceder a elas uma morte adequada, justa, em vez de mortes não naturais nas mãos de espíritos amaldiçoados. Isso em si não é particularmente único, mas a exploração da narrativa e a dissecação do ideal de Yuji é uma desconstrução do arquétipo do protagonista shounen. Há um tropo comum no qual o protagonista tem um destino especial. Ele é o escolhido, ele é abençoado com grande poder, muitas vezes através de uma linhagem única, ou seu destino está ligado ao do mundo através de uma profecia. Ele não é simplesmente uma peça no grande esquema do universo, ele é alguém. Ele adquire um senso de singularidade e individualidade. Muitas vezes, quando está preso a uma profecia que o condena a um certo destino, ele dá um jeito de alterar o futuro com o poder da determinação, da crença, do amor. O que eu quero dizer é que geralmente a individualidade do protagonista é superior ao próprio destino que ele deveria seguir, já que ele consegue contorná-lo. Em Jujutsu Kaisen, a hierarquia é dividida. Yuji é forçado a renunciar a qualquer reivindicação que tenha sobre essa individualidade. Ele cede ao que aceita como seu papel, seu destino. Por exemplo, apesar de possuir controle sobre Sukuna, ele rejeita totalmente o uso de seu poder. Mas significativamente, ele entrega quase toda a sua escolha, entregando-se a ser uma simples engrenagem na máquina de destruir maldições. Ele simplesmente existe para caçá-las e destruí-las repetidamente até que sua vida termine. A narrativa de Gig desafia seu ideal ingênuo em quase todos os arcos, particularmente através de Mahito. Ele é incapaz de terminar de forma decisiva ou impiedosa a vida de qualquer coisa que demonstre qualidades humanas. A maioria dos vilões shonen que desafiam o valor inabalável do protagonista em relação ao amor pela vida humana, ou pela amizade, blá blá blá, e tratam isso como irracionalidade, porque ele quer uma morte justa pra pessoa, tá ligado? Pois é, mas não tá sendo, cara. Aí vai lá, é um monstro, e ele
Nossa, com amor pela vida humana, ou pela amizade, blá blá blá, e tratam isso como irracionalidade, eventualmente perdem a batalha da ideologia e cedem. Eles se submetem à realidade escolhida pelo protagonista. Esse valor da vida humana torna-se uma grande força para o personagem principal, ao invés de uma fraqueza. E às vezes o protagonista derrota o vilão, mas se recusa a matá-lo, porque vencer nas ideias é mais importante para ele do que tirar uma vida. Jujutsu Kaisen continuamente subverte essa narrativa e mais uma vez desmantela a hierarquia usual da individualidade superando a conformidade com o destino. O senso de responsabilidade de Yuji sobre a fúria de Sukuna e sobre as ações de Mahito e sua incapacidade de matar facilmente humanos transfigurados frequentemente resulta em vulnerabilidade. Seus inimigos reconhecem essa sensibilidade e a exploram, torturando-o mentalmente e provocando-o em batalha, massacrando aliados e amigos bem na frente dele. Seu valor da vida humana, ao invés de ser retratado como uma força que o guia nas lutas, é tratado como uma deficiência. Mas eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Cara, e sabe o que é foda? Agora ele Porra, falou, ele explicou bem pra caralho. E o foda é que agora ele totalmente mudou, cara. Porque igual no arco de Shibuya, na música que a gente viu, ele pega e fala, tipo, não importa, você é mal. Tipo, não tem como eu mudar isso de você, Mahito. Então, toda vez que você renascer, eu vou estar aqui pra te matar, tá ligado? Caralho, Tipo, ele totalmente mudou, mano. Caralho, velho, eu achei muito pica. Como ele explicou isso, mano? Pensa que situação foda dele. Que ele tá vivendo. Nossa, ou ele morre ou ele morre. Ele só tá tentando fazer a caminhada dele valer a pena. Mas agora, do jeito que tá indo o mangá, eu não sei se... Enfim, vamos deixar essa conversa pra depois, outro dia, outro assunto. Oi, parabéns, ele explica muito bem. Muito bem, Aizen, manda bem demais. É que nem ele falou umas palavrinhas assim meio difíceis que eu não peguei, sabe? Mas eu peguei muita coisa. Enfim. Aizen, mandou bem demais, vamos deixar o link original dele aí embaixo, pra você ir lá dar uma força no canal dele, já quero ver mais dos outros que ele fez. Mr. Adriano. Muito obrigada novamente. Muito obrigado, você é foda, cara. Um beijo. Muito obrigado por apresentar. E outra, ele falou ali, mas ele não falou que ele não tem vídeo assim do Sukuna, né? Não tem do Sukuna, não tem do Nanami, da Donbara. Falta alguns ainda, eu não vou lembrar os nomes, mas enfim. Okay. Vamos deixar aí os últimos vídeos aí embaixo. E é isso. Roxinha, se inscreva no canal. Discord, redes sociais. Um beijo no coração. Aqui o último vídeo. E ali pra você se inscrever, lá pro final do negócio.